Chega aquele bebezinho em casa. Você olha para ele, ele olha para você, aí começa uma relação, uma paixão de aprendizado que pode ser muito desafiadora. E o Balanço Geral mergulhou no universo da maternidade e vai mostrar que esse caminho pode ser bastante prazeroso, se você tiver a orientação certa, né? E muita vontade de aprender. Então você vai curtir agora, confira na primeira reportagem da série, que está muito legal. Tá, olha, criança, ó, o Balanço Geral, tem muitas crianças assistindo. Aí, criançada, é a série Mãe, balança aí, mãe. Você venceu a gestação, está finalmente aí com a sua cria nos braços, experimentando do maior amor do mundo e sentindo o melhor cheiro do universo, né? Mas, junto com tudo isso, apareceram as dúvidas, os medos e a culpa. Calma, amiga, você não está sozinha nessa história. Eu estou aqui para te mostrar que todo mundo passa por essas situações. A gente vai falar de maternidade, sem romance e sem negativismo, só a realidade. Bom, a maternidade era um sonho para mim. O Benício chegou um pouco antes do planejado, mas sempre foi uma benção. Então, assim, eu tive uma gestação tranquila, um parto normal do jeito que eu sonhava, mas o meu puerpério foi muito difícil, eu chorava muito. A amamentação também não fluiu da forma como eu esperava, privação de sono. Ele é tudo na minha vida, mas eu enfrento muito desafio, como todas as mamães. E bota desafio nisso. Você se vê com a criança, você se vê pós-parto, então assim, eu estava inchada, com dor, né? Porque foi parto normal, mas tem corte. Então você está com dor, tem uma criança que você tem que amamentar e tem os hormônios, né? Nem a fofura da Catarina impediu a Carol de se sentir diferente. É o puerpério, período do pós-parto em que a mulher experimenta mudanças físicas, até que os órgãos do corpo voltem ao que eram antes da gestação. E mudanças psíquicas. As emoções ficam alteradas por causa da baixa hormonal. E é aí que muitas mamães se desesperam. A gente tem uma idealização da maternidade. A gente acredita muito que a gente vai ser uma mãe ideal, uma mãe perfeita, uma mãe carinhosa, uma mãe... Mas não necessariamente nos momentos de sono privado, né? Privação de sono, nos momentos das angústias mesmo, dessa identidade. A mulher, ela não se reconhece no espelho. Eu acho que falta alguém chegar e sentar com você e falar assim, deixa eu te explicar uma coisa, você está preocupado com o parto? Você acha que é a parte mais difícil? A parte mais difícil está vindo. E depois vem a culpa. Você está aí com o seu bebezinho recém-nascido nos braços e mesmo assim não se sente totalmente feliz? A psicóloga explica. Momentos de tristeza são comuns nesta etapa. Os primeiros 15 dias após o nascimento são chamados de baby blues, quando a mulher experimenta uma melancolia pós-parto. Na verdade, a mulher, ela entra num ciclo de amor e culpa. Ela pediu tanto a Deus aquele filho, ela quis tanto. Então chegou o momento dela estar de encontrar o filho, mas ela não se sente feliz. Ela não sente aquela plenitude que todo mundo fala, que é a romantização. Né? Ela sente assim, muito sono, muito cansaço, ela se sente feia e a culpa vem. Poxa, por quê? Por que eu sou assim? A culpa é uma palavra que a Carol conhece bem. Eu sentia uma culpa porque eu não estava conseguindo amamentar direito e tudo, mas aí as pessoas, nossa, mas sua filha é perfeita, ela tem saúde, não sei o quê. E aí você sente uma culpa por você estar sentindo culpa. E a tal da amamentação está no topo da lista das dificuldades das mães. Não são todas as mulheres que passam por essa etapa com facilidade. A Carol é enfermeira, já sabia tudo do assunto, na teoria. Mas aquela imagem que a gente vê nas propagandas da mulher perfeita, com o bebê gordinho mamando, não se concretizou. E nem as mães mais leoas e bravas conseguem viver essa plenitude. Te vendem, às vezes, a ideia de que o neném lindamente vai vir assim cheirando e vai pegar seu peito, abocanhar da melhor forma possível e já vai mamar. Só que não é O que, assim. na verdade, acontece com pouquíssimas mulheres. Pouquíssimas mulheres. Cada caso é um caso.
A Carol tentou de tudo para amamentar, mas a Catarina chorava e não ganhava peso. Ela tem um queixinho um pouquinho mais para dentro e aí eles achavam que isso atrapalhava um pouquinho também na amamentação. Tem as minhas subjetividades, porque meu peito é plano. Mas que história é essa? Mamilo não é tudo igual? Não mesmo. A gente tem o mamilo plano, a mama é toda lisinha, não tem nenhuma... ele não aparece. O mamilo semi-protuso, pouquinha coisa para fora. O mamilo totalmente protuso, né? Aquele mamilo grande. E os mamilos semi-planos e invertidos, né? Que esses geralmente são os que trazem mais dificuldade. Mais dificuldade. Até mesmo por causa da pega, embora a pega não seja no mamilo, eles geram um pouquinho mais de dificuldade, mas isso não impede que essa mãe também amamente. De forma alguma. Né? Mas então, como fazer um bebê mamar sem problemas? O bebê, ele vai abocanhar, muitas vezes, não toda a areola, mas grande parte dessa areola. E principalmente a parte inferior, né? Onde ele vai abocanhar primeiro. Então, a gente espera que essa pega seja efetiva e que ele consiga fazer o processo de sucção corretamente, né? Por isso que é tão necessário e importante que a pega seja ajustada no primeiro momento. Esse ajuste não aconteceu instintivamente entre a Carol e a Catarina. A bebê machucou o peito da mãe e ela tentou resolver tudo sozinha, em casa mesmo. Mas não deu certo. Eu descobri que eu estava com abscesso na mama, estava inclusive atrapalhando a produção de leite, tive que fazer drenagem. O abscesso recidivou e pegou outras lojas também, isso tudo por causa de uma ferida. E pegou outras lojas e eu tive que fazer uma cirurgia de mama aberta para poder retirar e lavar e limpar essas áreas da mama, o que comprometeu e muito meu aleitamento materno. Foi aí que a Carol procurou o banco de leite da maternidade Odete Valadares. Além de fornecer leite materno para bebês que não têm acesso, eles ainda dão toda a consultoria para as mães que querem amamentar. Tudo de graça. A Catarina recebeu leite do banco, mas não teve jeito. A solução foi complementar. Não ter levado ela no pediatra a tempo, não ter procurado um banco de leite porque eu achei que eu saberia tudo. Sabe, eu fiquei me sentindo mais ainda culpada. E voltamos à culpa. Ela está na cabeça de todas as mães. Mas até quando isso é normal? Os números assustam. 1 em cada 5 mulheres tem depressão pós-parto. Nem sempre a mulher chora na depressão, mas ela demonstra algum estágio de irritabilidade, alguma sensação de incapacidade. Ela sente que aquilo não é para ela. O que eu fui inventar? E aí ela entra mais ainda no ciclo da culpa. Essa mulher, ela precisa ser cuidada. A família, o marido principalmente, tem que ficar atento àquela mulher. Além de ser um paizão para Catarina, o Luiz Felipe fica de olho na Carol. Ele, que não sofreu com os hormônios, tem outra visão, bem diferente do processo todo vivido pela mulher. Olha para trás, olha o tanto de coisa que você já teve que enfrentar, que você já superou, as dificuldades todas, sabe? O que para ela era motivo de lamentação, para mim era motivo de orgulho. E dá orgulho mesmo. Pensa numa mulher que não desiste nunca. A Carol tentou dar a fórmula no copinho, que é o método mais indicado para não haver confusão de bicos. Mas a filha engasgava e ela parou por medo. Foi aí que a enfermeira descobriu a relactação. Usava uma sonda para dar a fórmula ao mesmo tempo em que a bebê mamava o peito. Só depois de muita luta se rendeu à tradicional mamadeira. E valeu a pena. Hoje, a Catarina e a Carol ainda têm os momentos preciosos da amamentação e o vínculo que vem deles. Mas elas se curtem também assim, olho no olho, enquanto a bebê devora o complemento. Esse é o vínculo, ela ainda sente como se fosse uma extensão, como se eu fosse uma extensão dela. E a extensão também não é o meu braço, não é eu estar aqui com ela perto de mim. Tem como você criar o vínculo através da mamadeira também. Você tem que ter também essa liberdade de saber o que é bom para você, o que é bom para sua criança. Mas nem só de puerpério e amamentação vive uma mamãe. Ela e o Rafael engravidaram primeiro do Rafinha, que hoje tem 2 anos e meio. 9 meses depois, eles planejaram uma nova gestação. Só não contavam que viriam 3 de uma vez. E tudo isso de forma natural, sem tratamento. Aí já dá para imaginar a loucura que foi, né? Foi bem difícil no começo. Primeiro a gente ficou uns 2 meses
apenas pensando como que a gente iria fazer. No início, o casal, que não tem parentes por perto, precisou contratar uma babá para horário integral. Agora eles ganham uma mãozinha da Áurea. É segunda mãe, viu? Os meninos daqui a pouco estão chamando ela de mãe. Eu não tenho ciúme não, porque eu sei que ela cuida com muito carinho. Para dar conta do recado, a Renata e o Rafael precisaram estabelecer uma rotina de verdade com as crianças. E eles anotam cada detalhe nesta planilha. Aqui tem a coluna do Fernando, da Laura e da Beatriz e os horários. Aqui a gente coloca a data. E aí, a hora que mamou e o tanto que mamou, a hora que dormiu, a hora que acordou, banho, se tem algum remédio, almoço, a gente anota tudo aqui para no final do dia, como a gente trabalha fora, a gente saber o que aconteceu. Tudo é compartilhado com os seguidores nas redes sociais. Rafinha e os trigêmeos têm mais de 50 mil seguidores fiéis. O que internet nenhuma consegue mostrar é a correria na hora de colocar as crianças para dormir. E olha que é apenas a soneca da manhã. O Fernando começa a dar sinais de que está com sono. A mãe tem que ficar esperta para não perder o momento exato de colocar o menino na cama. Antes de dormir, todo mundo passa pela limpeza nasal com soro. Depois, mamadeira e cama. Assim, sem ninar. Esse é um ritual que ela repete todas as vezes que as crianças vão dormir. A gente coloca lá no quarto, fecha, deixa tudo escuro, fecha a porta e tchau. Mas assim, coloca eles com sono, assim, bem sonolento. O lance é colocar sempre bem sonolento e acordado. Não pode colocar o bebê dormindo. A Beatriz e a Laura vão logo em seguida para o quarto. Uma dorme e a outra fica ali, de olhos arregalados. Aí a gente volta, deixa ela aqui mais um pouquinho, espera ela bocejar e tudo e volta pra lá. Então, assim, a rotina deles a gente vai adaptando todo dia. Quando os três finalmente tiram o cochilo, que dura em média 1h30, o Rafinha aproveita para brincar. E a Renata pode fazer as coisas do dia a dia. Ela ainda trabalha fora, então não para nunca. Mesmo assim, aparece com a cara boa, sorridente. O segredo? Ter leveza. A gente tem que trabalhar conforme eles vão crescendo e vão mudando também, né? Reconhecer que precisa de ajuda também é um grande passo. A privação de sono leva não só a mulher à exaustão, mas gera estresse em toda a família. Por isso, estabelecer uma rotina é tão importante para que o bebê durma bem. Assim ele cresce saudável, feliz e, de quebra, ainda dá um descanso para a mamãe. A Débora viveu o drama da depressão pós-parto e não conseguia dormir. Depois disso, virou consultora do sono materno-infantil. A primeira dica é deixar a criança relaxada para tirar aquela soneca de respeito. Então, um banhozinho, amamentação no escuro, né? Deixar essa melatonina, que é nosso hormônio do sono, chegar para o bebê, ajuda muito essa indução e também a manutenção do sono dele. Ela também explica que observar os sinais de que o bebê está cansado é imprescindível. Cada idade eles têm um determinado horário de sonolência. São as chamadas janelas do sono. O bebezinho recém-nascido são 40 minutos acordado. Um bebezinho de 6 meses, em torno de 2 horas, 2 horas e meia. E esse intervalo vai aumentando gradualmente com a idade e com o passar do dia. E para os recém-nascidos, uma dica praticamente infalível, o famoso charutinho. Fácil e barato. A gente estica o bracinho, eu vou puxar essa parte, ó, tomando cuidado de não deixar ela encostada no rosto do bebê, porque se eu deixar encostada no rosto do bebê, eu estou ativando o reflexo de sucção do bebê. E aí o bebê vai querer mamar mais rápido do que precisa, tá? Então, ó, eu puxo, é firmeza. Eu não posso enrolar esse bebê frouxamente. A maioria dos pais acredita que tem que deixar o bebezinho assim só. E aí o bebê começa a se enrolar naquela manta, ele vai ficando cada vez mais nervoso. Então a gente puxa, o bebê se acalma se o casulo dele for feito firmemente, né? Existem muitos truques para ajudar as mamães. Elas podem não ser perfeitas como sonharam, viver momentos nada românticos. Mas uma coisa é certa, só pensam no melhor para os filhotes. Quero cuidar dos meus filhos da melhor forma possível. E a gente, quando vira mãe, a gente faz o possível e o impossível para dar conta, né? E tudo vale a pena quando vemos esses rostinhos saudáveis e felizes, não é mesmo?